Salve Santista, agora quem na bola é Muito Santos, eu sou o Dan, primeira vez por aqui, já se inscreve, deixa o like, ajuda a crescer e fortalecer o Muito Santos, que hoje tem Santos de novo, né? Hoje tem Bahia e Santos na Fonte Nova, um jogo que pode praticamente, a gente precisa ser sincero, né? Um jogo que pode praticamente selar a ida do Santos para a Série B. É claro que o Goiás tem um jogo contra o Flamengo por esta rodada, né? Mas se o Bahia ganhar do Santos, abre 7 pontos de diferença. Porque já tem 4 hoje, né? O Santos hoje já precisa de 2 rodadas para sair. Ficando a 7 pontos, precisando de 3 rodadas e ainda depender de jogos daquele número de vitórias, eu não sei. E eu também hoje, devido a toda a crise que o Flamengo tá, não tô tão certo de uma vitória do Goiás contra o Flamengo na Serrinha. Não duvidaria o Flamengo perder esse jogo hoje, né? É claro que eles têm um elenco muito melhor, mas eu não duvidaria eles perderem esse jogo. Então tudo me leva a crer que esse jogo hoje é determinante para o Santos, para o que vai acontecer com o Santos, né? Realmente eu acho que assim, esse jogo pode selar, assim, se é que muita gente, se é que as pessoas ainda acreditam, né, na salvação, se não acreditam, passa por hoje ainda. Por hoje, do resultado de hoje, do que vai acontecer na partida, que vai acontecer na Fonte Nova, às 8 da noite, com transmissão do Premier, enfim, para Bahia e Santos. Bom, o Aguirre foi demitido, nenhum técnico foi trazido desde a demissão até agora, né? Então, obviamente, a gente vai de Marcelo Fernandes, que voltou, né, sorrateiramente ao clube, não por parte dele, claro, mas eu digo a contratação, né, dele foi uma coisa que foi quase igual a renovação do Vladimir, né? Foi meio na calada, assim, ele falou, pai, chegou, e tava lá. Bom, fato é que ele vai estar no comando do Santos hoje. Muita gente, até, eu não sei com base em que, eu até peço desculpas para quem apoia isso, mas muita gente pede que o Marcelo Fernandes seja o técnico do Santos, né? Mas eu queria saber baseado em quê, né? Porque, para quem não lembra, em 2015, o Marcelo Fernandes, ele ganha o Campeonato Paulista, entre muitas aspas, né? A gente sabe que naquela época a gente estava sem treinador e o Santos estava meio à deriva, assim, né? O Robinho e companhia estavam comandando o time, né? Os líderes do elenco naquela época estavam meio se comandando ali, né? A gente sabe disso, quem vive o Santos mais de perto sabe que o Marcelo Fernandes ele não teve participação efetiva naquele time. Os jogadores em determinado momento jogavam por eles mesmos. E isso é relatos de quem estava acompanhando aquele time de perto, né? Então quem estava realmente acompanhando aquele time de perto sabe. E aí, tanto que depois o Marcelo Fernandes ele deixa o time na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A gente ganha do Palmeiras, né, na final, e depois no Brasileiro a gente chega a ficar na zona de rebaixamento. E aí o Dorival vem, salva o Santos, faz uma final de Copa do Brasil, deixa o time relativamente bem no Campeonato Brasileiro, depois tem o vice do Brasileiro 16, enfim. Mas naquele momento o Marcelo Fernandes deixou a gente na zona do rebaixamento e muita gente apoia o Marcelo Fernandes como técnico do Santos, baseado em ele conhece o clube, né, entre aspas. O Sócio Rei, ele fez uma ação, ano passado, acho que deve já fazer um ano, de que você ia lá e conhecia o CT, né? Foi uma ação que acho que foi feita uma vez só, uma ou duas, inclusive deveriam continuar. E eu fui lá. E agora eu conheço o clube também. A gente, né, conhece o Santos. E nem por isso a gente está capacitado para dirigir o time. Então eu acho que esse argumento de ele conhece o clube não é um argumento válido. Ele conhece o clube, mas a gente também conhece. O que precisa é qualidade nos treinamentos. E aí eu me pergunto, como é que um profissional que não passou por outras equipes, além do Santos, porque o próprio Santos não deixa, e talvez porque o próprio Marcelo Fernandes não queira, como é que ele evolui se ele não treina outros times? E por que ele não está treinando outros times? Porque os outros times não veem nele capacidade de ser treinador.
Eu tô falando do Marcelo Fernandes, mas isso vale até pro Elano também, com a diferença de que o Elano pelo menos aceita os desafios de outros times, né? Ele só não vai bem, mas ele aceita. Ele se arrisca, né? Ferroviária, Figueirense, tem o Náutico, né? Então assim, o Elano arrisca, ele só não consegue, mas ele arrisca. O Marcelo Fernandes nem arrisca, porque o Marcelo Fernandes prefere ficar no Santos, o Santos prefere que ele fique ali, e aí de vez em quando ele tem que tapar esses buracos, e aí o Santos já cogita manter ele até o final do ano. Então assim, me preocupa muito. Eu não posso mentir, assim, me preocupa de uma forma absurda. Mas, né, ele chegou, né, agora que ele tem autonomia para fazer os treinos, né, pelo menos até virou outro técnico para o jogo de hoje, ele chegou fazendo uma coisa que me agradou um pouco, que já foi chegar mudando bastante a estrutura do time. Afinal, a escalação provável dá conta de um 3-5-2, né, com o trio de zaga, né, o Basso, o Joaquim e Dodô fazendo esse terceiro zagueiro. O 5 é o Tomassin com o Jean Lucas, que para mim hoje é a dupla de volantes titular. Acho que qualquer outra coisa fora disso me parece errado, a não ser que seja o Dodge eventualmente ali, enfim, mas é essa dupla. Com o Kevson aberto de um lado e o Lucas Braga, que aí é o ponto negativo, aberto do outro. Então a gente vai ter o Kevson caminho da base pelo lado esquerdo, Lucas Braga fazendo papel de ala do lado direito. Lucas Braga, esse que não deveria nem jogar mais pelo Santos. Mas essa é outra história. Na frente, o Lucas Lima, né? Pra finalizar os 5. O Lucas Lima tem que jogar, gente. Eu sei que muita gente ainda deve ter ranço do Lucas Lima. O ranço provocado por ele mesmo. Muita gente deve achar que ele não joga nada. De vez em quando ele faz partidas ruins mesmo. De vez em quando leia-se muitas vezes. Mas é o que tem. É o que tem. Não tem outro meia melhor que ele. Tem que ser ele. Ou ele ou é Luan Dias. O Luan Dias não tem capacidade. E o Miguelito, desculpa, gente, o Miguelito não vai dar bom. Eu sei que muita gente bota fé, mas não vai dar bom. Vocês podem escrever. Infelizmente, eu gostaria que desse certo. Gosto do Miguelito. O Miguelito parece uma pessoa muito bacana. Mas eu acho que não vai ter nível, cara. Não vai ter nível, assim. E aí na frente a gente tem Soteldo e Marcos Leonardo, que pra mim é a dupla ideal, principalmente se a gente pensar que o Mendonça teve uma lesão. A ver essa lesão. Mas enfim. Soteldo e Marcos Leonardo ali na frente. Me parece hoje, com exceção talvez do Lucas Braga, a gente talvez possa questionar um pouquinho o Kevson, de mudar o Kevson pelo Dodô e aí tira o Kevson e coloca mais um zagueiro ali, né? Colocar um zagueiro de verdade no lugar do Dodô e o Dodô no lugar do Kevson pra gente não expor o Kevson. Mas assim, de uma maneira mais geral, me parece o certo a ser feito. Então, apesar de eu ser contra o Marcelo Fernandes, né, de uma maneira geral também acho que ele fez o certo, que foi mudar o time para essa rodada contra o Bahia, que vai ser determinante. Outro ponto positivo é a mudança drástica em relação ao que o time vinha supostamente treinando. Então, não sei se vão assimilar melhor, se vão assimilar pior, né? As ideias de jogo diante de uma mudança dessas. Então é mais uma coisa assim a se pensar, né? Esse jogo tá uma completa roleta russa. Essa é a verdade. Uma roleta russa que tem mais chances de dar ruim pro Santos, né, do que de dar bom. Lembrando que o último jogo do Bahia foi 4-2 contra o Curitiba no Couto Pereira, né? No Couto Pereira, o Bahia ganhou lá. E que eles estão de técnico novo, que é o Rogério Ceni, que muita gente não quis aqui e que aparentemente chegou já dando um jeito e, né, armando o Bahia bem para jogar contra o Bahia. Curitiba esse que a gente não venceu no Couto Pereira, a gente empatou em 0-0. Um dado triste e também curioso é que de 8 jogos contra o Rogério Ceni, o Santos perdeu 6, né?
é só coisa pra gente se preocupar. Até chegar às 8 horas da noite, a gente ri de nervoso, ri de pânico, ri de desespero com esse jogo que pode sacramentar a vida do Santos pro ano que vem, né? Lembrando que a gente, com certeza, né, vai estar fora da Copa do Brasil. Embora o Rueda acredite que vai ser chamado, não sei de onde ele tirou isso, mas a gente está fora do Brasil, da Copa do Brasil. Vamos estar fora de qualquer competição sul-americana, muito provavelmente. E vamos ter só estadual e uma divisão nacional para jogar. Divisão nacional essa que a gente não sabe qual vai ser. Preocupante, muito preocupante. Mas vamos torcer para que pelo menos essas mudanças, pelo menos essa formação que parece ser o ideal, que se confirme e que o Marcelo Fernandes, apesar de toda a minha, não sei se rejeição é a palavra, né, mas rejeição parece muito forte, mas a minha não torcida para que ele fique no cargo seja surpreendida com uma vitória, 3 pontos, e que ele nos salve de ser rebaixado esse ano, caso ele permaneça, caso não venha ninguém pro lugar dele. O que você acha que vai acontecer no jogo de hoje, o placar? Escreve aqui embaixo. Tamo junto, Santista. Nice.